Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Continuando mais um vídeo aqui, dessa vez num ambiente um pouco diferente. Última aula nós vimos um pouco sobre espécies tributárias, mas para essa aula eu peguei aqui esse meu quadro, porque eu acho que a gente vai precisar de um papel, de alguma coisa para tentar trabalhar com essa aula, que é um dos conteúdos mais legais de direito tributário, mas ao mesmo tempo é um dos conteúdos mais difíceis, porque ele vai abordar muito teoria geral do direito e principalmente ciência do direito quando tratado de maneira séria e de maneira correta. Vamos lá, então a gente vai trabalhar hoje regra matriz de incidência tributária a partir do revisado em aula e com base no livro do professor Paulo de Barros Carvalho. Como aqui a questão da monitoria é justamente fazer essa revisão do que foi passado em aulas, eu já digo aqui, já deixo registrado que o teor científico daqui pode ser prejudicado por essa questão de ser uma mera revisão, beleza? Isso tem que ficar claro, principalmente se por alguma aventura do universo, alguma pessoa com maior especialidade de direito tributário acabe vendo isso daqui, para deixar claro que é apenas uma revisão, né? Não conta com um caráter científico, como ler uma obra que trate justamente de regra matriz de incidência. Mas vamos lá. Nós vimos isso desde teoria geral do direito, que uma norma para o Kelsen considerada como norma primária, ela vai ter o se A, então deve ser B, certo? Deve ser B. O que vai ser a norma primária para o Kelsen? A sanção se você não cometer esse dispositivo vai levar você a ter uma sanção. Isso daqui seria a norma primária. Ou seja, se matar alguém, deve ser 6 a 20 anos. Caso você ocorra essa norma, você tem essa sanção. E essa questão de coercibilidade é o que diferencia a ciência do direito das outras ciências. Mas vamos começar com isso daqui. Então, se A deve ser B. A gente vai trazer isso para um pouco pro direito tributário agora, para tentar deixar isso de uma maneira um pouco mais concreta, sabe? Não deixar isso muito abstrato. Vamos pensar o seguinte, se A deve ser B. Ou seja, se nós temos uma hipótese de incidência tributária, hipótese de incidência, ser proprietário de um veículo automotor, é uma hipótese de incidência para o imposto da propriedade de veículos automotores. Eu acho que é isso. Ou seja, temos uma hipótese de incidência abstrata. Uma mera hipótese. E a partir de uma relação jurídica tributária, nesse caso, nós concretizamos essa hipótese de incidência. E após concretizar essa hipótese de incidência, nós temos um fato jurídico. Como nós estamos no âmbito tributário, um fato jurídico tributário. Isso daqui, quando a gente entra na regra matriz de incidência, então vamos fazer aqui, ó, regra matriz de incidência. Esse carinha aqui vai ser o nosso antecedente. Beleza? E no momento que nós realizarmos a relação jurídica tributária, nós teremos o nosso consequente. Antecedente, consequente. Vamos apagar isso daqui e vamos fazer o seguinte agora. No nosso antecedente da norma, nós vamos ter os seguintes itens. Temos 3 critérios que devem ser analisados. Vamos lá. Então, a gente vai ter o critério temporal, critério espacial e o critério material. A ordem não é bem assim, eu vou até alterar essa ordem para ficar do jeito melhor, desculpem. Critério material, vamos lá. Critério espacial, critério temporal. O critério material aqui, ele sempre vai ser composto em um verbo mais um complemento.
complemento. O verbo, claro, no infinitivo. Então, disso daqui, quando nós realizamos essa relação jurídica tributária, nós vimos que o antecedente ele gera um consequente. Esse consequente, nós também vamos ramificá-lo em 2 pontos para uma melhor análise. Vamos lá. Aqui e aqui. Nós vamos ter o critério pessoal e o critério quantitativo. Já vai ficar mais claro. Quando a gente pegar um exemplo, vai ficar claro, beleza? Critério pessoal desse consequente significa que, por ser uma relação jurídica tributária, nós temos que ter um sujeito ativo mais um sujeito passivo, beleza? E o critério quantitativo da relação jurídica tributária, da consequência dessa relação, para o direito tributário, vai ser uma base de cálculo, mais uma alíquota que vai ser inserida a partir da nossa base de cálculo, certo? Então vamos pegar um exemplo, o seguinte exemplo do IPVA, que eu acho que fica mais tranquilo para a gente falar sobre. O antecedente da norma, que seria aquela hipótese de incidência, é critério material, possuir veículo automotor. Critério espacial, quando? No território brasileiro, né? O imposto é de competência estadual, porém em qualquer estado brasileiro você vai ser, então vai variar o estado, vai variar a legislação, vai variar, então portanto isso daqui, mas vai ser no estado brasileiro, no qualquer estado brasileiro. Então, anterioridade, critério, pegar aqui do Paraná, critério material, possuir veículo automotor, onde? Critério espacial. Então vamos fazer aqui. Possuir veículo aonde? No estado do Paraná. E letra feia. Critério temporal. Quando? 1º de janeiro. Critério pessoal. Sujeito passivo e sujeito ativo. Sujeito ativo é quem irá me cobrar o tributo, ou seja, o sujeito ativo de relação, aqui vai ser o Estado, mediante a pessoa competente, né, para exercer essa função pelo Estado. E o sujeito passivo vai ser eu, que sou portador, que possuo esse veículo, sou proprietário desse veículo. Critério quantitativo, a nossa base de cálculo e a alíquota. A base de cálculo vai ser o valor X, definido em lei, e a alíquota, um valor Y%, também definido em lei, que essa alíquota vai ser utilizada a partir da base de cálculo. Um outro exemplo, o exemplo do IPTU, fica mais fácil ainda. IPTU, ser proprietário, então aqui não vou colocar, IPTU, ser proprietário de imóvel na zona urbana de determinada cidade. Então vamos tirar aqui o IPTU de Curitiba, critério material, ser proprietário de imóvel na zona urbana de Curitiba. Critério espacial, município de Curitiba. Critério temporal, 1º de janeiro. Consequência, vai ter um sujeito ativo que irá cobrar que essa relação seja adimplida do sujeito passivo, que é quem? O proprietário do imóvel. Consequente, critério quantitativo, a base de cálculo, por exemplo, um imóvel de 180 mil, e uma alíquota de, sei lá, 1%. Então a gente vai pegar essa alíquota de 1% e jogar na base de cálculo. Essa seria a relação. Pontos interessantes da regra matriz de incidência. Quando nós pegamos aqui a regra matriz de incidência, a gente percebe que ela é uma regra de conduta.
que é uma curiosidade também que pode ser bem interessante para a discussão, que como é uma regra de conduta, aqui que a gente vai inserir a isenção, certo? Diferentemente quando é uma regra de estrutura. A regra de estrutura, né? A regra de estrutura, por exemplo, da Constituição, nós vamos ter a imunidade. É por isso que é tão caro no direito tributário a diferenciação entre isenção e imunidade, porque uma ela vai ser na regra de conduta e a outra ela vai estar na regra de estrutura. Isso faz a total diferença para falar que alguma coisa é isenta ou é imune. Ainda assim, nós temos isenção e imunidade. E outros dois conceitos que podem ser interessantes é a não incidência e a alíquota zero. Quando a gente pega a regra matriz de incidência, vamos lá. Quando a gente fala de imunidade primeiro, como é uma regra de estrutura, sequer a regra de conduta existiu. Por quê? Por causa de uma estrutura da imunidade, ela deixou de existir, ela não possibilitou sua existência. Beleza? Quando nós falamos de uma não incidência, quer dizer que não incide, ou seja, não tem uma hipótese de incidência tributária, por isso que não gerou toda essa regra matriz. Quando a gente fala em isenção, quer dizer que ocorreu toda a regra de conduta, nós tivemos o critério temporal, nós tivemos o critério espacial, tivemos o critério material, tivemos a relação, tivemos um consequente com critério pessoal e critério material, mas por opção legislativa, por opção do nosso legislador, essa questão vai ser isenta. Portanto, não vai, ocorreu, mas ele decidiu isentar. E a alíquota zero, para diferenciar, é que também ocorreu toda a regra matriz de incidência, porém no final, quando nós falamos nosso critério quantitativo, nós decidimos que a alíquota vai ser zero. Então a porcentagem que a gente vai multiplicar ou fazer a operação na base de cálculo vai ser zero, que portanto o valor vai dar zero. Então ocorreu também toda a regra matriz de incidência, porém nós decidimos por uma opção, seja ela qual for, deixar a porcentagem em zero. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição no grupo, estou à disposição no WhatsApp que vocês têm. Relembro mais uma vez que isso foi uma questão extremamente de revisão, não é uma questão científica, não é uma questão técnica. Por favor, tenha deixado isso bem claro. Mas espero que tenha auxiliado vocês, principalmente para a prova. Muito obrigado.